Saudações alvinegras, aqui são os meninos de Fora da Vila, eu sou o Carlos Zucchi, trazendo aí, estando de volta, né, e trazendo para vocês aí os comentários sobre o sorteio aí da Copa do Brasil, né, onde colocam frente a frente Santos e Bahia, que decidiram a primeira edição de Campeonato Nacional. Primeiro Campeonato Nacional, a primeira final foi Santos e Bahia, foi em 1959 pela Taça Brasil, e o Bahia venceu o Santos, sagrando aí primeiro campeão brasileiro. Porém, em 61 e 63 aconteceram duas finais aí de Brasil, de Campeonato Brasileiro, e também entre Santos e Bahia, o Santos venceu 61 e 63. Então a gente deu o troco no Bahia em dose dupla, né? Perdemos a primeira, mas faturamos duas em cima. Para esse jogo, né, pensando aqui em termos de sorteio, né, a gente tem aí de confrontos América Mineiro, vamos falar 1-1, né, porque assim, a torcida do Santos ficou relativamente satisfeita de enfrentar o Bahia, mas eu acredito que a torcida do Bahia também ficou relativamente satisfeita de enfrentar o Santos e não ter pego um adversário mais complicado. Analisando os times ali que estão envolvidos, a gente tem América Mineiro e Inter. América Mineiro, o Santos ganhou, né, pelo Brasileiro, e a gente pode falar que é um time assim que daria para o Santos jogar contra e talvez se classificar. Nada é garantido, perdão. Muita coisa para se pensar, mas assim, dentro das opções é uma possibilidade. O Inter já dá uma fugida um pouco. Perdão, gente. Aí a gente tem Sport e São Paulo. O Sport, na teoria, é o time mais fraco dessa fase da Copa do Brasil, porque é o único time da Série B. Todos os outros times são da Série A. Porém, o time está embalado. O time foi bem no campeonato estadual, estava vindo uma sequência boa, eliminou o Curitiba da Série A, então só perdeu a final ali da Copa do Nordeste para o Ceará. Mas fora isso, tá com um time relativamente bom, relativamente certo. Não é tão fácil, mas na teoria é o mais fácil. E o São Paulo, que apesar de não estar bem, é sempre complicado porque é clássico, né? E eu não lembro nem quando foi a última vez que o Santos venceu um clássico. Eu acho que foi contra o Corinthians no Paulista, quando a gente derrubou o Silvinho. Eu acho, tá? Não tenho certeza. Esqueci de levantar isso, eu tava levantando alguns dados e esse fugiu. Então, assim, se a gente pudesse fugir de clássico, melhor, mas tivesse que pegar um clássico, teria que ser justamente contra o São Paulo, né? Que Palmeiras está bem acima e o Corinthians, apesar de também não estar numa fase tão boa, tem um elenco qualificado, está começando a se ajeitar, e o São Paulo talvez seja uma incógnita nesse momento. A gente tem também Atlético Paranaense e Botafogo. Pô, ótimo que a gente não pegou nenhum dos dois, né? Botafogo líder do brasileiro aí com 4 vitórias. E o Atlético um time que está bem nos últimos anos. Então, melhor a gente ter fugido. Não preciso nem comentar esse. Flamengo e Fluminense também, excelente a gente não ter pego nenhum deles. Flamengo com um elenco absurdo. Ainda com o Sampaoli agora, né? Ainda não ajeitou o time, mas a gente sabe do que ele é capaz. E o Fluminense que tá bem, né? Então, evitamos, maravilha. Palmeiras e Fortaleza também, excelente a gente não pegar nenhum dos dois. Palmeiras super bem há alguns anos. E o Fortaleza aí vem numa sequência positiva com o Voivodas, indo bem. Nossa, melhor, deixa quieto. Atlético Mineiro e Corinthians, Atlético Mineiro que tem um elenco muito bom, ele não tá numa fase tão boa, mas o elenco é pesado. E o Corinthians também, que não tá numa fase tão boa, mas tem um time aí que tem potencial de crescimento. E por último, o Grêmio e Cruzeiro. O Grêmio perigosíssimo, ainda com o Soares, que tá jogando bem, sabe, complicado. E o Cruzeiro talvez um pouco mais acessível. Então, assim, América Mineiro, Sport e Cruzeiro seriam opções fora o Bahia ali. E talvez por último São Paulo. O restante dos times eu acho extremamente complicado. Foi bom que a gente não pegou. Talvez o Atlético Mineiro, sabe? Mas bem talvez, assim. Seria de todos talvez o próximo, assim, na lista. Então o Bahia não foi de todo ruim. É uma opção interessante. O Santos evoluindo e parece estar evoluindo tem potencial de ser competitivo contra o Bahia, que também ainda está numa incógnita, né? Está crescendo, foi formalizado hoje ainda o investimento do Grupo City, do Citigroup, oficial, né? Então eles compraram 90% das ações do Bahia e agora o Bahia faz parte do Citigroup, já tem a logo do Citigroup no CT, nos prédios.
mas ainda não é, né? E apesar de ter gasto em contratações, ainda não é o time que vai ser daqui a alguns anos. E o CEO do Citigroup, o Ferran Soriano, ele estava informando que é de longo prazo, não é para fazer coisa de cabeça quente, que levou anos para o City ganhar 4 campeonatos em 5 edições da Premier League, né? Então é um trabalho de longo prazo e ele falou que o Bahia vai ser o segundo time do grupo, que só vai perder para o City, que não necessariamente o Bahia vai ser um formador de jogadores, pelo contrário, vai ser uma equipe para disputar coisas no Brasil e nos campeonatos sul-americanos, aí no caso pesando mais a Libertadores, né? Enfim, não é esse Bahia ainda, é um Bahia em construção também e que no momento está acessível para o Santos, que também está em construção e reformulação. Dito isso, o Santos vai jogar aí 3 vezes em 21 dias contra o Bahia, então são 3 jogos. O primeiro jogo é pelo Campeonato Brasileiro no dia 10 de maio na Vila, é o jogo da quinta rodada, então a gente vai ter Santos e Bahia, 10 de maio, abre a quinta rodada. E depois os jogos de volta vão acontecer na semana aí dos dias 16 e 18 de maio, o jogo de ida que também é na Vila, e a volta é na Bahia, em Salvador, na semana do dia 31 de maio. Então o Santos joga dia 10 contra o Bahia, depois ali, uma semana depois, vai fazer o jogo de ida da Copa do Brasil contra o Bahia na Vila, e daí depois, lá no finalzinho de maio, né, 2 semanas depois da ida, a gente tem o jogo de volta aí na Bahia. Quem passar recebe 4 milhões e 300 mil reais de premiação por essa fase da Copa do Brasil. Então passou, o time já ganha 4 milhões a mais, sendo que até agora Santos e Bahia já tem cerca de 8 milhões e meio em premiação. Então a gente estaria indo para quase 13 milhões de prêmios se a gente passar, o que é muito bom para o nosso time limitado, com os problemas financeiros e tudo mais. Um dinheirinho a mais num time que é competitivo, que é acessível, que a gente tem chance. Sabe? Tem times ali que ia ser praticamente impossível, a gente pegou um time que existe essa possibilidade. Como curiosidade, o último confronto entre Santos e Bahia foi em 2021, foi pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro e ficou no 0-0. Antes disso, o Bahia tinha vencido os 2 jogos anteriores. E nos últimos 10 jogos aí, todos valendo pela Série A do Campeonato Brasileiro, a gente teve 5 vitórias do Santos, 4 do Bahia e um empate. Então tá bem equilibrado, tanto pelo histórico recente aí das 10 últimas edições, acho que esses dados são desde 2017, 17, 18, 19, 20 e 21, que daí 22 o Bahia jogou, sabe, dá bem certinho, que daí são 2 jogos de ida e volta todo ano, né? 7, 18, 19, 20 e 21. E tanto pelo histórico recente quanto pelo nível das equipes, eu diria que é um jogo equilibrado. O confronto ainda está aberto, a gente não pode jogar a toalha e ao mesmo tempo, e assim, a gente tem chance de passar. Precisa jogar muito sério, com muita entrega, com muita dedicação, tem que ser o melhor possível. É aquela coisa, o Santos tem que entrar para desempenhar o melhor possível, ser o melhor time possível nesse momento para enfrentar o Bahia. Eu espero que a gente consiga melhorar um pouquinho, né? Continuar mostrando evolução, continuar crescendo com o Odair. É o que está aparecendo, né? A gente está vendo aí que o Santos está tendo alguma melhora, já foi bem contra bem assim, time aguerrido, lutador contra o América. Não jogou mal contra o Nils, só perdeu muito gol, sabe? Se tivesse feito um, talvez tivesse resolvido o jogo, sabe? E ainda temos chance na Sul-Americana, mas como eu disse, a gente não tem que focar em Sul-Americana. Sul-Americana é total secundário, nossa preocupação é ficar na primeira divisão, porque esse Campeonato Brasileiro está muito difícil. Muito, muito, muito. É sempre equilibrado, mas esse ano está mais difícil, porque subiram times com investimento. Tá bem complicado, assim. Eu tô achando que a gente já tinha falado isso antes, né? E vai ser meio que sabe, assim, vai ser difícil. Tem que torcer para ter 4 times piores que o Santos. Rascunho parece que tem, né? Mas na prática não é bem assim que funciona. Mas a gente tem que se manter em evolução, ser cada vez mais competitivo e agregando algumas qualidades. E aí na janela do meio do ano, se tudo der certo, o Santos conseguir trazer ali 2 ou 3 caras que façam a diferença, sabe? Que venham para ser titulares, jogar muito, arrebentar e levar o Santos aí para um nível acima e a gente ter essa tranquilidade que a gente já está pedindo já faz alguns anos, né? E é isso, pessoal. Comentem, deixem nos comentários o que você achou do sorteio, o que você achou do Santos pegar o Bahia.
É acessível? Não é? Tô viajando? Traz pra gente aí sua opinião e, como sempre, obrigado por acompanhar nosso trabalho. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem suas notificações e tragam mais cientistas. Um grande abraço e pra cima deles. Até mais.